Antes de iniciar, desde a minha apresentação, não conte aí, eu queria só dar uma palavrinha antes, tá bom? Inicialmente, agradecer à comissão organizadora do brilhante evento, né? Um público maravilhoso, pelo convite, e parabenizar aqui, em especial, a doutora Marineuza Rocha, pela criação do Instituto Banco de Olhos do Ceará e pela iniciativa desse seminário, trazendo aí o foco inovações. A educação na área da doação e dos transplantes, ela é fundamental, não só para os profissionais da saúde, mas também para a sociedade de uma maneira geral. A sociedade, entendendo esse processo, ela é mais solidária, porque a população cearense ela já tem uma vocação de ser solidária. Então, quando ela entende mais esse processo, né? Então, essa solidariedade, essa generosidade aumenta. Então, é uma honra estar aqui, nesse momento, como representando a Secretaria, o Sistema Estadual de Doação e Transplante, para compartilhar uma experiência que expressa de forma concreta o compromisso do Estado com a vida e com a gestão pública compartilhada. Em 2016, a doutora Marineuza já comentou aqui, o Ceará teve uma cooperação técnica, através de um termo de cooperação, entre a saúde e a segurança pública. Essa decisão, a gente acha que ela foi uma decisão simples, mas foi uma decisão estratégica, inovadora e profundamente humana. Os resultados dessa integração, eles são claros e concretos, e eu vou apresentar durante a minha apresentação. E esse modelo, que já está sendo copiado por outros estados, demonstra que a saúde e a segurança, elas não caminham em trilhas paralelas, e sim devem e podem atuar de forma complementar com respeito e integração. Então, é isso que minhas palavras iniciais aqui nesse belo seminário, nesse grande seminário, Saúde no Ceará em Foco. E aí foi solicitado esse tema, colaboração entre saúde e segurança, o papel do BOC. Eu passo aqui, né? Então, quando falamos em doação de órgãos e tecidos, e aqui particularmente em doação de córnea, não estamos falando só de saúde. Quando falamos de doação, estamos falando de um processo que exige articulação, responsabilidades e confiança entre várias áreas. E por isso que eu inicio a minha apresentação trazendo um conceito de colaboração, que é um conceito, são vários o que as empresas trazem, os governos trazem. Eu trago esse conceito aliado à governança pública, que é adotado pela Escola Nacional de Administração Pública e que também está dentro dos princípios do Sul, que é a atuação integrada entre instituições públicas que, respeitando suas competências legais, articulam esforços para enfrentar problemas complexos e garantir melhores resultados para a população. Então, a relação que existe entre Secretaria da Saúde e Secretaria da Segurança não é uma relação comercial. Trata-se de uma
de uma colaboração interinstitucional pública, cujo foco está no fluxo, está na confiança, está no alinhamento e está numa missão compartilhada, que aqui é aumentar as doações de órgãos, as doações de córnea no nosso Estado. E, assim, uma pequena série histórica aqui com relação a essa colaboração, que ela começou por volta de 2003. Aqui a gente tem uma portaria publicada do Instituto Médico Legal, Dr. Walter Porto, que determina que toda ocorrência que trata de um corpo de doador de órgãos e ou tecidos a ser acionada pelo CIOPS deverá ter um atendimento prioritário, ou seja, após o corpo ser colocado no interior da viatura, deverá ser recambiado prontamente para o IML, não podendo, inclusive, atender outra ocorrência. E a necrópsia do corpo do doador de órgãos terá precedência, isto é, deverá ser a primeira a ser realizada e o corpo imediatamente liberado. Então, já havia um diálogo com a segurança pública, na época, o IML, que o mínimo que nós podemos fazer por uma família que acabou de doar os órgãos do seu ente querido é a entrega do corpo, né, o mais rapidamente possível. E aí isso foi formalizado através dessa portaria em 2003. E essa colaboração ela continuou, né? Então, outras normas, junto com a Secretaria da Segurança Pública, foram publicadas. Aqui a portaria número 11, de 2010, em que resolve, sempre que houver a disponibilidade de um médico perito, legista e auxiliar de perícia médico-legal, deverá ser providenciada a necrópsia no hospital. Então, depois de muitas conversas, a gente conseguiu, né, realizar necrópsia logo após a remoção dos órgãos dos doadores de múltiplos órgãos dentro do hospital. E aqui eu abro um parêntese para fazer um reconhecimento e um agradecimento a duas pessoas. Aqui ele está representando aqui o doutor Regis Miranda, que é um perito da PEFOSSE, que, juntamente com a enfermeira Lisiane, que muitos de vocês conhecem, enfermeira coordenadora do Banco de Olhos do Ceará, antes da publicação dessa portaria, eles já viabilizavam necrópsia no bloco cirúrgico. E, depois dessa portaria, eles se mantiveram sempre solícitos e comprometidos com essa causa. Então, outro ganho também, com a colaboração com a perícia forense, foi o exame de Papa Nicolau, o exame de papiloscopia de potenciais doadores que davam entrada no hospital e não eram identificados. E aí eu digo que o ganho, quando a gente trabalha com doação, com transplante, que o processo é bem complexo, os ganhos não só são para a doação, para o transplante, mas para os demais setores do hospital. Hoje, a perícia forense ela atende, lá no IJF, o exame de papiloscopia para outros pacientes, que não só potenciais doadores. Então, essa colaboração ela se consolidou com a experiência exitosa, que foi em 2016, onde foi celebrado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria
de Segurança Pública e a Secretaria da Saúde do Ceará para intensificar o processo de captação de córneas para transplante no nosso estado. Mas, para essa colaboração ela ser viável, funcionar realmente, houve a necessidade do Estado realizar, né, uma parceria público-privada, através de um contrato da Secretaria de Saúde, com uma instituição privada especializada, no caso, o Banco de Olhos do Ceará. A doutora Marineuza já apresentou aqui a sua trajetória. Então, através dessa colaboração e dessa parceria público-privada, nós tivemos uma experiência muito exitosa, que eu vou falar um pouquinho dela aqui. Por que essa colaboração entre duas instituições públicas e uma instituição privada foram e são estratégicas? Antes desse acordo de cooperação técnica, a entrevista de familiares estava restrita majoritariamente a óbitos intra-hospitalares. E aí a gente tinha um entrave. Melhoramos muito as captações, as doações, desde a implantação da Central Estadual de Transplantes. O número de doações, tanto de órgão como de tecidos, caso a córnea, aumentava progressivamente. Entretanto, a gente tinha um entrave, que era a questão de uma contraindicação absoluta, que era a sepsis na DO, de óbitos hospitalares. E aí a equipe do banco não podia fazer a remoção dessas córneas. E aí, durante aí o ano de 2012 até 2016, o tempo médio de espera para transplante ele se mantive estabilizado em torno aí de 6 meses, mesmo com todas as estratégias utilizadas. E aí, doutora Marineuza, a gente não combinou, mas aí eu trouxe que existia a visão e a coragem de 3 mulheres, aliada à vontade política e institucional que fizeram a diferença. E essas 3 mulheres aqui, doutora Marineuza, era a coordenadora da Central Estadual de Transplante, eu, no caso, em que eu defendia a minha vontade e defendia que o processo de doação de córnea ele deveria também estar dentro das dependências, na época do IML, hoje PEFOS. Então, também era um sonho. Doutora Marineuza, sonhando em reduzir, de diminuir aquele tempo médio de espera. Então, esse seu sonho transformou-se com a criação do Banco de Olhos do Ceará. E doutora Lilian Beltrão, na época secretária executiva, também acreditou na minha vontade, acreditou no sonho da doutora Marineuza, que era um sonho dela como secretária executiva, e acreditou na viabilidade dessa parceria público-privada e fez com que tomou todas as decisões necessárias para que essa parceria fosse consolidada. E, na época, a PEFOS ela já tinha um ambiente adequado para isso ocorrer, a remoção de córnea ocorrer dentro das suas dependências. Então, a parceria foi formalizada e aí a gente driblou ali a questão da sepsis, pois passamos a entrevistar familiares de óbitos extra-hospitalares. Aqui são só registrar como tudo tinha uma sintonia.
a PEFOS, com condições, tinha passado, nos últimos anos, por uma reestruturação, e aí nós tínhamos condições, obedecendo às normas da vigilância sanitária, de fazer essa remoção, retirada das córneas no IML. A PEFOS disponibilizou uma sala para que os familiares fossem acolhidos e entrevistados para a doação, e o Banco de Olhos, né, formou um time bastante qualificado para atuar dentro nas dependências da perícia forense. E aí, doutora Marineuza, a gente troca umas figurinhas, né, doutora Marineuza, ela já apresentou essa colaboração /parceria, ela iniciou em Fortaleza, mas se ampliou para os demais núcleos. Aí, fomos para a região sul, depois para a região norte, e terminamos, e temos aí com Itapipoca, mais ao desafio de outras áreas a também estarem atuando aí como os notificantes de córnea. E aqui, de uma maneira bem rápida, só para ilustrar o que eu falei anteriormente, eu trago o março como referência, mas 2012 a 2016, a nossa lista estava estabilizada, o tempo de espera para um transplante era de 6 meses. Entretanto, em dezembro, com a criação do banco, a habilitação para o banco funcionar foi dada em janeiro de 2016, mas o banco começou a atuar no PEFOS por meio do ano, mais ou menos, né? Mais para o final. E aí a gente teve a lista zero alcançada no nosso estado. O que é a lista zero? É um tempo de espera para a realização do transplante não superior aos 6 meses. Então, depois do acordo de cooperação técnica, o nosso tempo de espera foi para 1 mês, e nos últimos anos, peço desculpa, eu não incluí ainda 2025, mas está em torno de 2 meses. E depois eu vou explicar por que houve até um aumento do tempo de espera. E isso é uma grande conquista, e vários outros estados atingiram lista zero, mas por um período de tempo curto, não houve essa sustentabilidade, e o Ceará está aí há vários anos com lista zero. Todo o acordo pressupõe responsabilidades, e aqui eu trago de cada partícipe desse acordo. A PEFOS tem como responsabilidade disponibilizar espaço adequado para entrevista, para o acolhimento e entrevista familiar e para a captação de córnea, estabelecer diretrizes operacionais através da sua coordenadoria de medicina legal. São diretrizes que pontuam qual é o momento que a família pode ser entrevistada, qual é o momento em que a equipe do banco pode entrar no necrotério para coletar sangue, para remover as córneas, acompanhar, fiscalizar e comunicar à CESA o cumprimento desse acordo e divulgar o acordo nos núcleos da Comel e outros núcleos da Comel, questões que foram atualizadas, ajuste. A Secretaria tem como responsabilidades orientar e cooperar com a PEFOS, incluindo a capacitação de servidores da PEFOS, quando por eles demandado, todo um apoio logístico, indicar oficialmente o banco que vai atuar dentro das dependências da PEFOS e qualificar o banco responsável pela execução do acordo, coordenar treinamentos e acompanhar o desempenho das ações.
garantir que essa equipe esteja habilitada, cadastrada e em conformidades com as exigências da segurança, isso para assegurar um cumprimento das diretrizes da Comel com relação à integridade da cadeia de custódia. E o papel do banco dentro da Perforce. O papel do banco ele é bem amplo, mas aí eu trago o papel dentro da Perforce, que ele é um agente técnico especializado, um agente ético e articulador, que tem como responsabilidades identificação ativa dos potenciais doadores, avaliação clínica e exame físico rigoroso, entrevista de familiares qualificadas antes de entrevistar, acolher adequadamente essa família, baseado em respeito, em empatia e autenticidade, coleta de amostras sanguíneas, a retirada das córneas doadas, capacitação dos profissionais envolvidos nesse processo, coisa que o Instituto, né, vem aí para trabalhar muito essa parte de educação, de qualificação, e articulação permanente com os demais setores da Perforce e com a Central Estadual de Transplante. Na prática, eu não vou falar desse fluxo, mas mostrar que, como esse acordo ele é muito sério, ele é muito respeitado, há um fluxo estabelecido que foi discutido amplamente com a equipe da Comel, que é da medicina, né, lá da Perforce, com a equipe do banco e com a equipe da Central Estadual de Transplante, e esse fluxo ele deve ser rigorosamente cumprido e respeitado. Mostrando a importância da Central, da perícia forense hoje no estado do Ceará, aqui eu trago um retrato dos principais hospitais, estabelecimentos notificantes, e até 2015, eu faço um apanhado do ano, o Instituto Dr. José Frota e o Hospital Geral de Fortaleza eram os principais hospitais notificantes de doadores de córnea. O IML ele aparecia aqui... Opa, desculpe. Mas tudo bem, não sei se eu consegui voltar. Eu não consigo, acho que eu não consigo voltar. Então, o IML, até então, aparecia de uma maneira bem tímida, mas, a partir de 2016, aqui eu trago o ano de 2019, que persiste até hoje, o Instituto Médico Legal sendo mais um protagonista aí em doações, no processo de doação, transplante, aí, em primeiro lugar, no Ceará, como hospital, estabelecimento notificante. Então, o impacto dessa colaboração, parceria, né, foi grande. Tivemos ganho para o Estado, pelo aumento das doações de córneas. Isso significa mais transplantes realizados, menor pacientes em lista, diminui a cegueira, que é uma causa importante de saúde pública no Brasil e no mundo. O reconhecimento do papel social da segurança pública na construção de políticas públicas que transformam vidas. Não se trata apenas de um arranjo operacional, né? Esse acordo entre Secretaria de Segurança Pública e Banco de Olhos demonstra uma política pública madura, baseada na intersetorialidade,
na governança colaborativa entre saúde e segurança e demonstrando o uso racional das estruturas públicas, tanto que isso é tão importante para o Estado. Travou, Deise. Que tivemos agora, no final de 2023, um novo acordo de cooperação técnica celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado e a PEFOSSE, gestão da doutora Tânia, não sei se o doutor Júlio já está aí, mas aqui na gestão do doutor Júlio, por mais 4 anos, e eu tenho a certeza que essa colaboração continuará por muitos anos, pelo impacto que ela traz. O impacto para a sociedade é aumento do número de transplante, e, como vocês podem observar, desde a criação da Central de Transplante, ali em 1998, um ano progressivo assim, do número de transplante de córnea. Em alguns momentos oscilamos um pouquinho, mas aqui, com essa parceria, nós tivemos um marco aí do número de transplante realizado, e o que proporcionou nós zerarmos a fila de transplante. Como atendemos a demanda acumulada, houve uma diminuição, claro, do número de transplantes, mas a nossa fila estava zerada, veio a pandemia e houve a diminuição não só de córnea, mas dos demais órgãos no mundo. E aí retomamos o crescimento e, ano a ano, estamos batendo o recorde do número de transplantes do ano anterior, e esse ano já 1.390 transplantes de córneas foram realizados, mais do que número, isso significa vidas transformadas, vidas com qualidade. Isso coloca... Tem que voltar, Deise. Isso coloca o Estado do Ceará em primeiro lugar no ranking nacional em transplantes de córnea. E assim, explicando por que aquele tempo de espera aumentou, porque em torno de 22% dos transplantes realizados no nosso estado são de pacientes de outros estados que estão buscando o Ceará para realizar esse procedimento, e isso aumentou um pouquinho o nosso tempo de espera. Não só nós recebemos pacientes de outros estados, mas, em azul, são as córneas disponibilizadas. A gente ultrapassa as fronteiras do Ceará, a generosidade, né, do povo cearense, ultrapassando as fronteiras do Ceará e disponibilizando córnea para outros estados para reduzir a fila de espera. Esse processo, essa colaboração, ela também só é possível porque, para funcionar harmonicamente, adequadamente, nós precisamos de outros parceiros, né? Então, quantos mais parceiros integrados, nós multiplicamos mais as ações, e aí temos o EMOSSE, responsável pela triagem sorológica dos doadores, realização do RT-PCR para Covid, que já deixamos de realizar, não é mais uma exigência. A Expresso Guanabara, aí, responsável pelo transporte oculares e de globos oculares e amostra sanguínea, a Casa Civil aí ajudando também a transporte de equipes. Teve um slide que eu perdi, eu fui mexer, mas temos as associações dos pacientes transplantados, ou pacientes renais, ou portadores de doenças cujo o tratamento final seria o transplante, bastante engajado nesse processo de doação, a Defensoria Pública do Estado, a Escola de Saúde, as ligas
acadêmica. Infelizmente, eu perdi o outro slide. Então, como mensagem final, quando a saúde e a segurança caminham juntas, o Estado cumpre o seu papel mais nobre, que é de proteger a vida, mesmo após a morte. E só tenho mais 2 slides, onde eu quero fazer um reconhecimento e agradecer pelo profissionalismo, pelo desempenho, pelo compromisso, pelo amor à causa que a equipe da Central Estadual de Transplante do Ceará, a equipe do Banco de Olhos do Ceará e a equipe da Perícia Forense, que diariamente transformam procedimentos técnicos em gesto de solidariedade. O nosso muito obrigado pelo profissionalismo de vocês. Um agradecimento especial à generosidade dos cearenses, e aqui eu trago uma frase da enfermeira Lisiane, que ela diz que é um povo que divide o pouco que tem e até o que não tem. Nossa eterna gratidão aos doadores de córnea do nosso Estado e seus familiares, e meu muito obrigada. Alô? Oi.